Aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui hoje conosco, né? Em mais um treinamento da VELI. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais dos fluviais da Scenic e da Emerald, né? E eu queria lembrá-los que dia 6 de maio, né, próximo, nós vamos ter um outro treinamento de fluviais com a AMA Waterways, né? Inclusive, vamos contar com a presença do diretor comercial da AMA para Brasil e América Latina. E, claro, eu conto com vocês, né? Eu vou passar a palavra para o Flávio Policarpo, muitos de vocês já o conhecem, diretor comercial do Grupo Scenic aqui para o Brasil e América Latina. E ele vai falar um pouco desses navios maravilhosos que navegam pelos rios, principalmente os rios da Europa, né, Flávio? Exato. É com você, obrigado. Vamos lá, bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado pela apresentação já. Bom, Bom, antes de eu começar a falar dos fluviais, eu queria explicar um pouco quem é o Grupo Scenic, né? Porque as pessoas veem assim, a Scenic, Emerald, mas são empresas... É a mesma empresa, é a mesma coisa. Somos duas empresas do mesmo grupo, tá? Só que existe uma diferença, na verdade, conceitual em relação a cada uma das marcas. Então eu vou explicar mais isso em detalhes para vocês. Antes de mais nada, o Grupo Scenic é uma empresa que tem hoje 38 anos de mercado já, tá? É uma empresa de origem australiana. Nós começamos lá na Austrália como uma empresa de tours terrestres, uma operadora de tours terrestres, e fomos crescendo ao longo dos anos até chegar na divisão da companhia que é de cruzeiros, tá? Começamos com a Scenic Cruzeiros Fluviais, depois criamos uma nova marca, que foi a Emerald, tá? E ao longo desses anos todos, a gente já tem aí uma frota de 24 navios fluviais entre as duas marcas operando na Europa e no sul da Ásia, tá? Sudeste Asiático, mais específico, que é o Mekong, né? A gente tem uma estratégia hoje, como a gente já está muito consolidado nos fluviais, a estratégia hoje é crescer para os mares. Então, ao longo dos últimos... Desde 2019, né, tivemos uma pausa aí com a pandemia, e depois, depois da pandemia, 2022, 2023, nós já lançamos 4 navios marítimos, que são esses iates que estão aqui. O Scenic Eclipse e os iates da Emerald, que é o Emerald Azurra e Sakara. Então a gente tem hoje o Eclipse 1 e o Eclipse 2, 2 navios iguais, e o Emerald Azurra e o Emerald Sakara, que são 2 iates também idênticos, tá? Mas o foco hoje vai ser nos fluviais, tá? Que é até o produto que a gente já tem aí a maior expertise e muitos anos já de mercado. Eu vou começar falando da marca Emerald, que é a marca mais nova do grupo, e é uma marca que ela tem um conceito um pouco mais descolado no seguinte sentido. É uma marca que ela tem um pacote de inclusões bastante generoso, tá? É uma marca premium, porém, ela não é uma marca verdadeiramente all-inclusive como é a Scenic. A Scenic é o que a gente chama de verdadeiramente all-inclusive. Então ela tem um pacote bastante generoso de inclusões, mas um pouco menos de inclusões do que a Scenic, que é o nosso produto mais luxuoso, oferece, tá? Deixa eu ficar do lado de cá, que eu acho que tá mais tranquilo. O slogan da Emerald é explore o extraordinário, tá? E a gente, como eu falei, a gente tem um pacote de inclusões bastante generoso, tá? Só para explicar para vocês, a gente já tem lá todos os transfers de chegada e saída incluídos, a gente tem Wi-Fi incluído, a gente já tem bebidas durante as refeições incluídas,
E você vai ter pelo menos um passeio diário incluído em todos os roteiros, em todos os destinos, tá? Sendo que se o cliente quiser fazer algo adicional, ele tem opções de passeios opcionais. Ele tem opções de passeios que ele pode escolher a bordo e fazer, tá? Mas antes da gente entrar nesses detalhes aí do que está incluído e do que não está incluído, acho que o mais importante é vocês entenderem o conceito de um cruzeiro fluvial. E eu geralmente falo para os agentes de viagem que se eles quiserem entender o que é uma experiência de cruzeiro fluvial, eles precisam esquecer tudo que eles conhecem sobre os big ships. Vamos apagar tudo e vamos pensar em uma coisa completamente diferente, tá? Completamente diferente por quê? Porque a gente está falando, não só porque a gente está falando de navios menores, obviamente, a gente está falando aqui no caso de navios os maiores são de 186 passageiros. Mas não só por isso, porque é um roteiro, desculpa, é um estilo de navegação cujo foco é você aproveitar os destinos, muito mais do que aproveitar o navio. Sim, o navio, você pensa no navio como um hotel 5 estrelas que te leva para os destinos. Então você tem toda aquela comodidade de você não ter que se preocupar em fazer mala, check-in, check-out, se transportar de um lugar para o outro, tá? E atracar, na maioria das cidades, no centro da cidade. Então você está no seu hotel, que atraca ali no centro da cidade, e você já tem passeios organizados, você tem bicicleta a bordo, você tem alta gastronomia a bordo, você tem todo o serviço de um hotel de luxo, tá? E você não precisa ficar se preocupando e nem perder tempo se deslocando de uma cidade para outra. Porque, na verdade, quando você vai fazer um circuito, ou quando você vai fazer uma viagem que envolve muitos destinos, o mais chato é você se deslocar de uma cidade para outra e fazer check-in e check-out de hotel, né? Então, esqueçam isso, tá? A navegação é uma navegação cênica. Uma parte muito grande dessa navegação acontece no período da noite, mas nós temos trechos que a gente navega propositalmente durante o dia, tá? Então, por exemplo, tem um roteiro, tem uma parte, tem um trecho do Reno que a cada 10 minutos você está passando por um castelo, está margeando um castelo diferente. Então, esse trecho, por exemplo, a gente vai navegar propositalmente de dia, para você. E tem toda uma narração, né, explicando a bordo e tal, o que são esses castelos. E para você ver realmente ter essa experiência. Essa foto aqui também, por exemplo, é uma navegação que a gente faz durante o dia, porque você tem essa... E o Sérgio vai poder explicar melhor Isso é no Baixo Danúbio. Bem no leste europeu. E ele sabe explicar exatamente o porquê quem fez esse rosto aí e tal. E ele vai explicar. Ele coloca a música bem alta, música clássica, assim, o que está acontecendo? Ele Aparece. Então, assim, tem alguns trechos que a gente propositalmente vai fazer essa navegação de dia, mas uma boa parte acontece à noite. Tá? Então, enquanto você está você está lá jantando, enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando, você está navegando. É uma navegação muito tranquila. Você não sente, na verdade, porque não tem onda. Então, você nem sente o navio se movendo, tá? E quando você chega na manhã seguinte, você já acorda e você já está numa cidade nova, toma seu café da manhã e sai para os passeios. Então, é esse tipo de experiência. Não tem fila para check-in, check-out, não tem fila para sair do navio. Você simplesmente pegou, abriu a porta do navio. Cada um tem também a sua chave, né? Que é o cartão que abre a porta do seu quarto, ele também abre a porta do navio. Então, você se identifica, você entra e sai como se você estivesse entrando e saindo de um hotel. Tá? Bom, especificamente agora falando da Emerald, tá?
A gente já é uma empresa que ao longo dos anos recebeu uma série de prêmios, tá? Entre alguns aqui que eu posso destacar. Melhor navio de luxo, melhor navio fluvial pela Cruise Critics, melhor relação custo-benefício, isso é importante, porque na verdade a Emerald ela tem esse foco muito forte num custo-benefício muito vantajoso para o cliente, tá? Melhor design de piscina, e eu vou explicar para vocês por quê. Melhor companhia de navios pequenos. Rapidamente eu vou passar um vídeo para vocês. Isso é rápido. Bom, quem já esteve a bordo de um navio da Emerald, já percebeu, quem já teve a oportunidade de ver as fotos, vai perceber que os navios são extremamente modernos. O design é extremamente clean. E isso, na verdade, se traduz assim, em todos os produtos da Emerald, não só os fluviais, mas os iates também. E agora, só para fazer uma observação, a gente tá agora, já para essa temporada, a gente tá com um novo design interior em todos os navios da frota. Isso significa que os navios vão estar mais atraentes, mais modernos e mais bonitos. A gente, na verdade, está fazendo isso tanto com a marca Scenic quanto a marca Emerald, porque a gente está querendo criar uma linha de design única para os iates e para os fluviais. Então, quando você tem um passageiro que está acostumado a fazer um fluvial, ele migra para o nosso iate, ele tem a mesma linha de design e ele consegue identificar a marca pelo design dos navios. Então, pela decoração. Então, a gente está fazendo isso. Então, a partir dessa temporada, todos os navios já vão estar modificados, eles já vão estar bem mais modernos. Isso porque eles já eram modernos. E tem muita gente que chega assim e fala assim, nossa, mas não precisava. Não precisava reformar tudo. Mas é realmente por uma questão de comunicação mesmo, de integração visual. Os navios da Emerald, todos eles contam com essa piscina, tá? Que é uma piscina indoor, mas ela, ao mesmo tempo, ela tem um teto retrátil, ela é toda envidraçada na lateral, tá? Então você sempre tem uma vista ampla, ela é aquecida. E essa piscina à noite, ela também se transforma num cinema e num espaço de eventos, porque essa piscina ela fecha e toda essa área aqui se transforma numa grande área que a gente pode oferecer, que a gente pode utilizar para fazer coquetel para grupos, uma coisa mais privativa, tá? E também à noite ela funciona como um cinema também para quem quiser ir assistir filmes. Me permite? Isso é bem bacana. Realmente, essa piscina que vocês estão vendo aí, com esse teto entrado, ela vira uma sala de cinema. Né? Desce um telão, então, aquelas poltronas brancas. Desce um telão, fecha tudo. Fecha a piscina, e eles colocam essas cadeiras, e mais algumas outras, servem pipoca. É uma sala de cinema. É muito legal essa experiência. Isso só a Emerald oferece. Isso é bem bacana. Exato. E a gente tem aí uma frota já, como eu falei, significativa. Eu vou rapidamente passar para vocês quais são os navios, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você navega num fluvial, tanto da Scenic quanto da Emerald, os navios eles são idênticos por dentro. Não, Emerald com a sua linha de decoração, Scenic com a dela. Mas eu tô falando que os navios entre si, então, por exemplo, esses navios que eu vou mostrar, eles são todos iguais por dentro, tá? Exceto Harmony, que é o nosso navio que faz Ásia, tá?
É um navio de 86 passageiros, é um navio ainda menor, um navio que faz o Mekong. Mas todos os demais, Liberté, é, Luna, Radiance, tá? Todos esses navios, eles são idênticos por dentro. E aí eu falo até para vocês, não se preocupem com relação ao navio, porque a ideia não é, lembra que eu falei que o foco é o destino. A gente não quer, como acontece nos cruzeiros marítimos, que o passageiro fique preocupado com qual é o navio. Os navios são iguais. Não se preocupa. Preocupa com o destino, o roteiro que você quer conhecer, tá? Bom, todos os navios eles contam com um lounge, um bar e um lounge, que é bem espaçoso, ele comporta ali todos os passageiros ao mesmo tempo. Aqui, o lounge, ele é o coração do navio, tá? Aqui você tem o bar, você tem entretenimento noturno, você tem banda, que são, na verdade, entretenimento noturno, são bandas de música, são cantores, são um piano bar, alguma coisa que você possa, depois do jantar, se reunir no lounge com a pessoa que está viajando com você ou com um grupo de amigos e possa desfrutar, tomar um drink, tá? E aproveitar e relaxar. O lounge, ele é sempre envidraçado, de fora a fora, tá? Sempre do teto ao chão, porque a questão da vista, a questão da experiência panorâmica de um fluvial é muito importante. Então o navio, ele é todo assim, ele é todo envidraçado, tá? Olha, varia muito, varia da noite, mas assim, eu acho que normalmente 1 da manhã ainda a coisa vai, tá? O fluvial, as coisas acontecem bem cedo, tá? Então, inclusive o jantar, ele é mais cedo do que a gente está acostumado aqui no Brasil, tá? Na verdade, 7 horas da noite você já está jantando. O bar é open bar. A Emerald, você tem todas as bebidas incluídas durante as refeições. Então, Entre as refeições, com a Emerald, você tem a opção de comprar um pacote de bebidas, isso no fluvial, tá? Porque o iate é open bar. Fluvial, tá. E aí você pode comprar um pacote de bebidas. Ou então você pode comprar mesmo a bebida que você quiser a bordo. E eu vou te falar uma coisa, a bebida dentro de um fluvial, ela é o mesmo preço que você pagaria em qualquer bar de rua na Europa. Compra uma garrafa e deixa lá e vai bebendo, é isso? Não, você pode. Não precisa. Não. O que eu quis dizer é o seguinte, porque o marítimo, geralmente eles cobram um valor bastante alto nas bebidas, tá? E num fluvial, uma bebida, e aí você precisa avaliar se você precisa de um pacote de bebidas, se você é uma pessoa que vai beber muito, ou se você vai simplesmente tomar alguns drinks, poucos drinks à noite. Né? Porque o custo da bebida a bordo é o mesmo custo que você pagaria em qualquer bar na rua. Entendeu? Então ele é muito, não precisa. Assim, se você não for uma pessoa que bebe muito, não precisa. Mas se você quiser ficar à vontade, não ter que ficar se preocupando com nada e ficar pegando cada hora uma bebida, você pode comprar o pacote de bebidas. Tá? Sei, um pacote de bebidas para todo o roteiro. Ele vai sair na faixa de $180, se for aí pra semana inteira, tá? É. As bebidas, né, Flávio, isso é bom lembrar, as bebidas são muito mais baratas. Muito mais. Apesar dos preços serem em euro, o valor é muito menor do que, por exemplo, em qualquer cruzeiro marítimo. Isso é um diferencial também do fluvial. É exatamente isso. É como se você pagar. O preço que você vai pagar num drink ou numa cerveja é como se você chegasse num bar qualquer na rua, na cidade, e você pedisse. Basicamente, esse é a mesma ideia de valor que você precisa ter. Porque essa, inclusive, né, Flávio, é a filosofia do fluvial. Querem que os passageiros aproveitem, como o Flávio já disse, os destinos. Né? E eles não estão interessados, né, que o passageiro gaste a bordo, como, por exemplo, companhias marítimas. É muito engraçado.
Porque você vai nas companhias marítimas, tem uma pessoa responsável pela revenue de comidas e bebidas, né? A gente não tem isso. A gente, na verdade, não se preocupa muito com aqui a gente com o que ele vai gastar a bordo, porque, na verdade, se você for olhar, tá praticamente tudo incluído, entendeu? Então, não... Eu entendi, então, que nas refeições está incluído Todas as bebidas, sim. Sim. esse pacote. É fora das refeições. Só se você quiser beber fora das refeições, tá? Não, só na Emerald. Tô falando agora eu tô falando só da Emerald, da Scenic, da Emerald. A Scenic é absolutamente tudo incluído, tá? Bom, como eu falei, a gente tem os cruzeiros que fazem os rios da Europa, mas a gente também tem os cruzeiros que fazem o Mekong, tá? Esse navio aqui, que é o Emerald Harmony, essa decoração que vocês estão vendo aqui, esse lounge já é o navio que faz a Ásia. Ele já tem um estilo um pouco mais asiático. Esse é o lounge, tá? E aí você tem também a parte de entretenimento. Como eu falei, pode ser uma apresentação cultural, pode ser um cantor, pode ser uma dança folclórica. Alguma coisa à noite sempre haverá, tá? Depende muito da região que você está navegando. Aqui, ó, aqui dá para ver melhor o cinema, ó. Tá? Mais um vídeo. Unlike other river cruise lines on Europe's waters, most of Emerald Cruises' boutique European starships boast a heated indoor pool with a retractable roof and a bar, creating a beautiful onboard oasis for you to relax in, whatever the weather. On selected evenings, the pool area inventively transforms into a cinema with comfy lounge chairs where you can enjoy classic films and recent releases, Vocês viram que eu não taking menti, onboard né? entertainment in a completely different direction. So if you're not in the mood to enjoy the bar or ready to retreat to your room, the cinema is a great place to spend your evening. If you're cruising on the Emerald Radiance, then you'll find the outdoor Serenity Pool located on the sun deck, perfect for a refreshing dip while enjoying the sunshine. O único navio que não vai ter a piscina coberta, tá? É o navio que faz o Douro. Porque o navio que faz o Douro, ele é menor ainda. Ele precisa, por uma questão da navegação no próprio rio, ele precisa ser mais curto. Então ele não tem essa piscina. Todos os demais contam com essa piscina. E lembrando que não é uma exclusividade da Emerald, esse navio menor no Douro. Todas as companhias de verdade de cruzeiros fluviais que navegam pelo Douro têm navios menores, por conta do próprio calado do navio, própria largura calado do rio, do navio e do rio, né? Então foi adaptado para isso, com menos passageiros. Então a média de passageiros no Douro, a capacidade máxima dos navios é em torno de 100 passageiros, diferentemente do resto dos rios da Europa, que tem uma média de 170, 180 passageiros. Exato. Vou fazer uma pergunta sobre as excursões. Como funciona direitinho? Porque tu vai fazer uma excursão por dia, aí de tarde tem que pagar a seguinte excursão? Não necessariamente. Depende muito do roteiro. Eu te digo que pelo menos uma excursão com a Emerald ela está incluída. E aí você uma por dia, tá? Por destino. Então, você vai ter outras opções também. Só que você pode simplesmente fazer a excursão que está incluída, e se você quiser explorar por conta própria, você também pode. Por exemplo, os navios contam com bicicletas, todos eles, tá? Se você quiser pegar a bicicleta e explorar por sua conta, ok. Ou se você quiser comprar um passeio adicional, pode ser no período da tarde, é que não necessariamente um é de manhã, outro é à tarde. Tem roteiros, por exemplo, que você vai fazer... você tem até 2 passeios incluídos, tá? Você faz uma cidade de manhã, aí de tarde você navega para uma outra cidade que tem o passeio também. Então depende da cidade. Mas assim, você tem sempre a opção de fazer algo a mais.
Eu dou muito o exemplo de Viena, por exemplo. Viena, você tem um city tour, que está incluído, então de manhã você aproveita e você vai conhecer a cidade, você aprende muito, você faz o walking tour, você faz um tour também de ônibus, enfim, você conhece os pontos principais da cidade. Aí de tarde você pode fazer, se você quiser fazer o Schönbrunn Palace, você tem a opção de fazer. Se você não quiser ficar explorando a cidade por conta própria, você pode. E à noite, você também tem a opção de fazer que eu acho que todo mundo tem que fazer, que é o concerto. Entendeu? Então isso, por exemplo, é um dia em Viena. Além do Schönbrunn Palace, tem outras coisas também, tem mais outros museus, mas você escolhe o que você quer fazer. Tá? Então esse seria um dia. E aí à noite, depois do concerto, como o navio ele fica atracado até tarde da noite, você pode ainda explorar a cidade à noite. Tá? Exato. Desculpa, vamos falar Sim. essa piscina que é retrátil, você falou que não tem nesse parque. Só não tem no Douro, em Portugal. Isso. Mas a piscina existe. O Douro, se eu não me engano, ele tem uma. Aberta. Não, o Douro eu acho que não é o único que não vai ter piscina. O Douro acho que querem fazer a piscina. O Douro, se eu não me engano, ele não tem a piscina. Mas eu vou confirmar pra você, tá? Não lembro agora. O Azur, eu vou olhar, já falo pra você. Que é o Emerald Azur. Não, esse é o Scenic Azur. Não, desculpa, o Radiance é o Emerald que faz o Douro. Ele tem a piscina descoberta. Tem. Ele tem a piscina no Sandec. Tá? É isso. E aí você tem o Sandec também, tá? O Sandec, ele tem aí... Tem um mini golf. Ele tem uma pista de corrida também, que pega toda a extensão do navio. Tá? E isso, gente, é em todos os navios, tá? Não só os da Emerald, mas também os da Seine, que sempre tem essa pista de corrida. E a gastronomia a bordo, né? Então, assim, os navios de fluvial, eles têm um restaurante principal, tá? Onde é servido café da manhã, almoço e jantar. É um restaurante de assento livre, então você pode chegar a hora que você quiser, dentro do horário de funcionamento, escolher qualquer lugar e fazer as suas refeições, tá? Café da manhã e almoço, eles são estilo buffet, tá? Com algumas opções à la carte. O jantar, ele é sempre à la carte, tá? Você tem... o menu do almoço e do jantar, ele muda todos os dias de acordo com a região que você está navegando. Então, por exemplo, se você está passando pela Alemanha, a gente traz pratos... Salsicha. Não, tem vários outros. A gente traz alguns pratos tradicionais, típicos, porque a gente acredita que a gastronomia é uma parte importante da experiência. Então, você sempre vai ter alguma coisa que remeta à região que você está navegando. Não é só comida tradicional. A culinária ela é internacional, mas a gente sempre vai ter pratos típicos da região que está sendo visitada, tá? Um restaurante. E também existe a opção de você, ali no mesmo deck do restaurante, tem a opção também de você sentar ao ar livre, caso você queira, e jantar. Café da manhã, almoço, jantar, você pode sempre fazer ao ar livre também, tá? No terrace. Parte de wellness, a gente tem algumas aulas de hidromassagem, a gente tem aulas de yoga no Sandec, e a gente tem também outras opções de massagem, tá? Eu falei o quê? É porque eu ouvi o hidro e foi ter a massagem. É hidroginástica. É isso mesmo, hidroginástica. E tudo isso está incluído, exceto os tratamentos corporais de massagem. Tá? Esses você paga a parte, né? Mas, por exemplo, se você quiser fazer uma aula de hidroginástica, uma aula de yoga, isso tudo está incluído, é só você se inscrever.
Ups. Pronto. Todos os navios eles contam com uma academia pequena, tá? Que na verdade tem ali o básico dos equipamentos, são equipamentos modernos, mas dá para você fazer. Tem os pesos, tem algum equipamento mais básico e as bicicletas ergométricas, sempre disponíveis. Acho que esse aqui morreu, gente. E agora um pouco das cabines, tá? 80% do navio, 88% do navio, na verdade, ele é varanda, tá? Tem algumas poucas cabines que não são varanda, que são... Uma varanda mesmo. Eu vou explicar para você. Eu vou explicar para vocês como que é. Todas as varandas são francesas, porém você tem algumas cabines que tem a opção do Sun Lounge, que é isso aqui. Eu vou mostrar. Tem outras fotos mais para frente que são. Pronto. Aí eu vou falando cada uma delas e a gente chega na parte do Sun Lounge. Essa é a única categoria que não tem varanda, tá? Sendo bem sincero, eu botando a mão no microfone aqui. Sendo bem sincero, o perfil do cliente latino-americano em geral, não só brasileiro, ele é um pouco mais exigente do que outros mercados, então muitas vezes vale a pena você convencer ele a pegar uma cabine com varanda, tá? A diferença de preço muitas vezes não é tão grande, tá? Oi? Depende da categoria, mas se você consegue, por exemplo, pegar a categoria logo acima, que já é completamente diferente, você vai ver, o valor não é tão grande e você já tem uma experiência completamente diferente. Porque, como eu falei, a experiência do fluvial, ela também é cênica. Também tem a questão da paisagem, tá? Então, aqui, por exemplo... Você ficou numa dessa? Eu fiquei uma vez numa dessa. Eu fiquei uma vez numa cabine dessa. Eu vou te falar o seguinte, ó. Eu vou voltar. Eu tô vendo... Eu tô olhando assim, falando, gente... Obrigado. Ele resolveu aqui o problema. Eu vou te falar o seguinte, ó. Eu não fiquei muito tempo na cabine, tá? Então, ok. Oi? Na verdade, não fiquei muito pela própria natureza do cruzeiro fluvial. Eu fiquei muito na rua, fiquei muito na cidade, ia lá em cima no lounge tomando um drink e tal. Então eu não ficava muito dentro da cabine. Porém, exato. Você já falou, não vou ficar. Na verdade, ela é uma janela que ela é simplesmente para iluminação. Você não consegue nem ver. Ela tá aqui, na verdade, o nível do rio tá aqui, ó. É uma janela. É uma janela. Não é um quadro. Não é um quadro, é uma janela. Parecia um quadro. Pessoal, É uma janela. vamos lembrar o seguinte, né? Um cruzeiro fluvial, acima de tudo, é um cruzeiro cênico. Eu acho que o passageiro vai perder muito se ficar numa cabine assim, né? E ele vai voltar meio furioso com vocês. Eu aconselho vocês a não vender. Olha, eu já tive a bordo esse tipo de cabine, tá? Eu já tive a bordo uma passageira americana que ela quis pegar essa cabine. Ela quis. Aí ela chegou a bordo, ela se arrependeu. Falou, eu quero uma cabine com varanda e não tinha disponibilidade para ela fazer o upgrade. E ela me contou, mas ela me contou tranquila. Ela falou assim, eu que escolhi. E agora eu queria fazer um upgrade e não tem. Aí eu falei, E lembrando acontece. Que são... que essa tem a experiência na hora que tá passando, né? Incluso de virar uma máquina de lavar, né? Porque a água ali vai mexer. Não chega. Não, você viu isso? Não chega tanto, Não mas chega. Um pouquinho assim. eu acho que perde mesmo. Eu acho que a experiência, né, fica comprometida. A experiência do fluvial. E vamos combinar, gente, que por um pouquinho mais
o passageiro pode usufruir de uma varanda francesa. São pouquíssimas, Dora, são pouquíssimas essas cabines. São de 8 a 10 por navio. São exato. muito poucas, tá? Geralmente essas cabines eles até utilizam para a própria tripulação, de repente para um músico, para algum convidado que eventualmente esteja se apresentando Mas ela no navio. Quer dizer, vamos ver as outras, não tem mais lugar, né? Você é obrigado a pôr. Ah, bom, eventual. Se o cliente precisar viajar naquela data. Mas eu acho o seguinte, Mas tudo... dificilmente, se as outras estiverem lotadas, vai ter lugar nessa. E eu acho o seguinte também, gente, ó, tudo é uma questão de alinhar a expectativa, né? Se o cliente quer, você fala, olha, tudo bem, você não vai ter visto, alinha tudo, e aí o cliente, que nem essa passageira, ela falou, eu escolhi, eu escolhi, ela se arrependeu, mas ela pelo menos não falou assim, não, o agente de viagem me colocou, não, falou, eu escolhi, só que eu falei depois, eu queria mudar, mas não deu. E, gente, olha a experiência, olha a diferença, tá? E aí, todos os navios, tanto o Scenic quanto o Emerald, tá? Esse é o estilo de varanda. Ele é uma janelona envidraçada do teto ao chão, tá? Você aperta um botão aqui e essa parte de cima ela desce, tá? E ela se transforma numa grande varanda. Então, isso, na verdade, é a melhor forma não somente de aproveitamento do espaço interno da cabine, mas também para você não ter nada que bloqueie a sua vista. Fechada. Aberta como? Ela não tem. Exatamente. Bom, você tem aqui, na verdade, você tem aqui a persiana, o blackout, também é elétrico. Tem. É como se fosse, como se a varanda estivesse conjugada ao quarto. Exato. É bem isso. Eu dou sempre como exemplo, por exemplo, esses micro apartamentos que a gente vê inúmeros sendo construídos aí por São Paulo, até menos, né, Dora? O que normalmente se faz para ganhar espaço é isso, né? Trazer a varanda para dentro do apartamento. É exatamente. Eu acho que a nível de aproveitamento é muito melhor. Imagine só, um dia um pouquinho mais frio, né? Ninguém vai querer ficar numa varanda externa, né? Eu sei de muitas pessoas, por exemplo, no FAN agora que eu acompanhei em fevereiro, um outro que nós fizemos também no ano passado, em novembro, épocas mais frias na Europa, o pessoal quase quem tinha varanda externa não aproveitou. Né? Então... Aí tem uma perda de espaço, inclusive. Aqui, olha só, então, aqui você tem a questão, você tem dois níveis de persiana aqui também é elétrica, tá? Você tem um blackout e você tem uma que não é blackout. Então você controla a luminosidade do quarto, tá? Todas têm, tá? Aí você tem a opção também das cabines que tem o que a gente chama de Sun Lounge, tá? E aí ela também tem o mesmo estilo de varanda. Opa! Também tem o mesmo estilo de varanda, tá? Que também aperta o botão, aqui, desce. Aqui ela tá passando automático. Na cortina, não. A cortina é manual. Só um minuto, pessoal, que aqui ele tá automático para passar. Mas ó, só para vocês entenderem, ela tem aqui, além da varanda, você vai ter uma divisória de vidro, tá? Então, você tem a opção de deixar ela toda aberta e conjugar a varanda com o quarto, ou você pode separar. E aí, na verdade, é mais assim, sei lá, você está viajando em casal, e aí um quer ficar na varanda, e a outra quer ficar dormindo dentro do quarto e não quer claridade. Enfim, aí cada um faz o que quer, tá? Você consegue fazer dessa forma. Então tem também essa opção, tá? Mas na verdade ela é uma varanda conjugada com uma divisória de vidro, tá? É uma varanda francesa com uma divisória de vidro. E aqui, 19 metros quadrados. Essa última que a gente viu. A menor começa em 15, aí vai 16, 19, e aí aumenta para essa aqui que já é praticamente o dobro, que é a suíte, que é a Owner's One Bedroom Suite. Que aí você tem, na verdade, um lounge separado e um quarto.
tá? São 2 ambientes. Ok? Bom, as excursões. Rapidamente, a gente tem uma série de excursões, gente. E a ideia é que você tenha uma experiência cultural do lugar que está sendo visitado. Então, ela pode ser um passeio para conhecer um lugar específico, mas também pode ser um passeio de degustação de algum tipo de iguaria local, ou pode ser até... E tem uma excursão que é muito interessante, que você toma um café na casa de um morador da cidade. Isso é mais no leste europeu. Então você tem uma série aí de experiências sempre voltado mais para o lado cultural. Isso é interessante também, porque também é um perfil de cliente que ele está também mais interessado em uma experiência cultural. As bicicletas, tá? As bicicletas elas servem não só para você utilizar quando você quiser, mas você tem excursões de bicicleta que você pode optar por fazer, tá? Você tem excursões. As excursões elas são divididas em níveis, digamos assim, tá? Os grupos. Então você pode fazer uma mesma excursão com um grupo que a gente chama de Gentle Walkers, que você faz de uma forma num nível mais tranquilo, uma caminhada mais tranquila. Você pode fazer no nível Active, alguém que quer uma coisa mais puxada, uma caminhada mais intensa. Sempre tem um guia local acompanhando, tá? Os guias são sempre em inglês. Porém, se você tem interesse em fazer um grupo com no mínimo 10 cabines, a gente oferece o guia em português ou espanhol. Exatamente, sem custo. Sem custo. Tá? Então, isso é uma das vantagens de você trabalhar grupos. Tá? Essas aulas de pilates, tudo dentro do navio, isso. E está incluído. Tá? Então, você pode fazer um passeio de bicicleta, uma excursão de bicicleta. Tem, por exemplo, um passeio de bicicleta que ele sai de uma cidade, vai até a outra, margeando o rio, e aí quando você chega na outra cidade, o navio está lá te esperando. Então, é bem interessante. Tá? E os Discover More são as opções, são as excursões opcionais dentro da Emerald. Tá? Aqui os rios onde a gente navega. Então você tem aqui o Douro, a região da Provence, o Reno e o Moselle, tá? E o Danúbio, que vai até a Bulgária. Então você pode fazer a parte de cima do Danúbio e a parte de baixo do Danúbio. A parte de cima pega a Alemanha até Budapeste, depois você pode fazer de Budapeste até a Bulgária, que é a parte de baixo do Danúbio. Então, a Emerald navega por esses rios. E aí você tem também a opção do Mekong, que faz Vietnã e Camboja, na Ásia. Uma semana e uma semana? Cada trecho do Danúbio, né? Então, sim, o Danúbio você pode fazer a parte de cima em uma semana e fazer a parte de baixo em uma semana. O Reno você faz em uma semana. Tá? Então você pode fazer roteiros, você tem roteiros de 7 noites, 14 noites, tá? Depende do que você quer fazer. Tem, as tulipas são aqui nessa região aqui. Só que depende da época do ano. Geralmente no início da temporada que você tem, os roteiros de tulipa, tá? Os navios, são os navios que navegam pelo Reno e pelo Danúbio, eles fazem diferentes roteiros. São alguns navios, é um número de navios que navega nessa região. Mas você pode dar continuidade. É que nem sempre. Você tem a opção de conjugado, você tem a opção de fazer o roteiro completo, mas às vezes, dependendo da data, o navio ele vai até, por exemplo, até Budapeste e volta. Provavelmente Tá. ele vai, no roteiro de 15 dias, ele vai ter a experiência de 2 navios. Não necessariamente. Não. Você tem uns roteiros que eles vão fazer 15 dias no mesmo navio, e você tem roteiros, porque são vários navios navegando no Danúbio, e você vai ter roteiros que eles vão simplesmente chegar num ponto e voltar. E aí você faz um roteiro na ida, e aí o outro grupo embarca e faz o reverso. Tá? Então tem que ver as datas. Porque não necessariamente
ele vai sempre fazer até o final do Danúbio e voltar. Tá? Eu adianto que a gente tem muito mais opções que fazem só de datas, tá? Que fazem só a parte de cima do Danúbio do que a parte de baixo. Então, muitas vezes ele vai e volta. E Não pode, necessariamente da e sequência. pode, inclusive, conjugar com o Reno, né? Pode. Fazer 3 semanas. Pode. Você tem. Pode. Você Isso é tem. Fazer 22 21 dias. né? É. Você tem. Agora, o Reno também. Você pode fazer o Reno e o Danúbio. Ou você pode fazer só o Reno. E tem navios que vão ficar fazendo só ida e volta no Reno. Ida e volta no Reno. E você tem navios que vão fazer até Budapeste. Ok? Tem que ver as datas. Bom, algumas opções de roteiro, só para vocês entenderem. Então, a gente tem aí roteiros de 11, 8, de 15 dias no Reno e no Moselle. França, região da Provence, 8 e 10 dias, tá? Tem opções de 8 e 10 dias. Portugal, no Douro, a gente tem a opção de 8, 15 e 11 dias, e na verdade a opção de 15 ela conjuga aí com França e Portugal, ela tem aí um adicional, ela tem uma extensão. E o Sudeste Asiático, você tem aí roteiros até maiores, inclusive. Você tem roteiros de 8 e 10, mas também tem de 13, 15, 17 ou 19, 21 ou 23 dias, tá? Até porque é uma viagem muito mais longa. Então, muita gente busca roteiros mais longos também pela distância. Desculpa, Portugal, Douro, são 8 dias, quantos mais? Tem 8, 10 e 15 dias. E aqui você mostra um pouco do navio que faz o Mekong, que é o Emerald Harmony. Importante mencionar que esse navio é o único navio que entra dentro de Ho Chi Minh e atraca dentro da cidade de Ho Chi Minh. Todos os outros navios, inclusive o da Scenic, eles atracam normalmente fora de Ho Chi Minh e você tem que pegar um transporte, um ônibus, tem um coach que leva para dentro da cidade. Então esse aqui é o único que atraca dentro, tá? Aí você tem uma piscina, você tem um lounge, enfim, é um navio mega moderno, ele tem mais um estilo um pouco mais oriental, tá? Mas você tem também as cabines bem amplas. Tá? Mesmo estilo de varanda. King, sabe? As camas são queen. Queen. E agora, pessoal, eu vou falar... Eu vi que tem como se fosse um baú embaixo. Tem. São todos os navios. Todos os navios. É isso aqui, ó. Esse baú é importante notar que ele abre, evidentemente, para você guardar a mala embaixo. Para Para não atravancar o espaço. Todos os navios têm. Scenic e Emerald. Oi? A cabine tem. Mas ela muitas vezes, não, dependendo da cabine, ela não vai caber a mala. Entendeu? Então você desfaz a mala e guarda a mala aqui. Tá? Bom, aí você tem... Agora, falando da Scenic, especificamente, eu vou mostrar para vocês um pouco das diferenças, porque o conceito de fluvial ele é o mesmo. Mas a diferença ela tá nas inclusões, principalmente. Rapidamente passar um vídeo e a gente já fala. With Scenic, it's more than river cruising. It's a spaceship experience. It's more than good food and wine. It's an unrivaled culinary journey. It's more than special events. It's enriching cultural experiences exclusive to Scenic. It's more than shore excursions. It's choosing your own pace. It's more than healthy choices. It's nourishment of mind, body and soul. It's more than unpacking once. Butler service, gourmet delicacies, spacious suites, health and wellness, personalised travel, a 5-star river cruise. Scenic's truly all-inclusive luxury is in a class of its own. Scenic.
Ok? Bom, assim como a Emerald, tá? A Scenic também tem uma série de prêmios aí que foram ganhados ao longo do ano, ao longo dos anos, tá? No quesito de cruzeiros fluviais. Bom, a estrutura do navio, ela é a mesma, no sentido de você ter um lounge principal, de você ter a grande maioria das cabines com varanda francesa, de você ter algumas poucas opções que não tem varanda, de você ter ali o Sun Lounge e o restaurante principal. Então, nesse aspecto, a estrutura é a mesma. O que muda muito vai ser a questão da decoração, inclusões. Serviço, a qualidade do serviço é a mesma. Até porque eu já estou cansado de ver tripulante que migra de uma companhia para outra, porque é o mesmo dono, é o mesmo grupo. Então, a tripulação, ela migra de uma companhia para outra, a qualidade é a mesma, porém as inclusões mudam. Então, por exemplo, a Scenic é a única companhia que vai ter serviço de mordomo em todas as categorias de cabine. Inclusive, se você pegar a cabine aquela cabine lá que não tem varanda, você vai ter a figura do mordomo, tá? Isso nenhuma outra companhia tem, tá? E você vai ter todas as bebidas incluídas qualquer hora do dia ou da noite, tá? Além de tudo que a Emerald tem também. Transfer de chegada e saída, Wi-Fi. E excursões, você vai ter todas as opções. Você vai ter um menu de atividades diárias, de excursões diárias, você pode fazer quantas você quiser e puder, e o que quiser. Tá? Então, assim, se você quiser uma companhia que ela tenha realmente todas as inclusões, se você tiver um cliente com esse perfil, a Scenic, ela é a que vai atender. Tem, mas aí o privativo, excursão privativa tem, mas aí a gente precisa ver a questão do custo. Sim, tem. Quando você chega no órgão, você tem que registrar essas excursões, mostrar interesse para que... Vamos lá, boa pergunta. Quando você vai preencher, você vai fazer o seu check-in online ainda, tá? Algumas excursões, não são todas, e depende muito do roteiro. Algumas excursões você tem que pré-definir, tá? Você vai marcar lá no sistema de check-in. Eu quero fazer essa, nesse dia essa. É marcar xizinho lá, tá? Por que isso? Por uma questão da gente poder ter uma previsibilidade do número de lugares que a gente vai precisar colocar. Sou obrigado, depois que eu escolhi aquilo, sou obrigado a fazer. Se eu chegar lá e não quiser fazer, não, você não é obrigado a nada. Você pode simplesmente falar que não quer fazer e quer trocar, tá? Mas isso são somente as excursões que a gente precisa ter uma previsibilidade de ocupação. Muitas das excursões, e a maioria delas, você vai escolher a bordo mesmo, tá? Então, a bordo é que vão abrir para você se inscrever. Então, você lá, durante a viagem, você vai decidir. E aí você pode conversar com o Cruise Director, falar assim, essa excursão como é que é? Quanto tempo? Qual horário? Visita isso e tal. Ele vai te explicar tudo e você escolhe se você quer fazer ou não, tá? Tudo incluído, então é só você realmente escolher. Os ônibus que acompanham as excursões, eles são da própria série ou é tudo alugado do operador local? Depende do roteiro. Depende da cidade. Tem cidades que os ônibus são nossos, eles vêm todos de Scenic, adesivado. E tem cidades que você utiliza um ônibus de terceira, mas eles têm a mesma característica. Eles têm sempre as mesmas características, tá? Bom, todos os navios da Scenic, eles contam também com o que a gente chama de Salt Therapy Lounge. Então, é uma sala de sal, de relaxamento, tá? Tá disponível. E aqui, obviamente, se você quiser fazer um tratamento de massagem e tal, esse sim você precisa pagar a parte. É a única coisa que você precisa pagar a parte na Scenic, tá? E com relação à experiência gastronômica,
Salt therapy, terapia de sal, lounge. Diferentemente da Emerald, a Scenic ela vai oferecer até 3 experiências gastronômicas para os hóspedes, tá? Além do restaurante principal, que funciona daquele esquema que eu falei, café da manhã, almoço, jantar, café da manhã e almoço buffet com opções à la carte e jantar sempre à la carte. Você vai ter mais 2 experiências com a Scenic. Então você vai ter ali o Portobellos, tá? Ou L'Amour. L'Amour é um navio que faz a França, nos navios da França. Nos demais navios a experiência se chama Portobellos. Todos os convidados serão convidados, todos os hóspedes serão convidados para participar pelo menos uma noite do Portobellos, tá? E aí é uma experiência diferenciada. Não chega a ser um chef table, porque o chef table ele é um show à parte ali na sua frente, né? Ele é uma experiência. Não, depende, pode ser roteiros que você chega a 2. Se você fizer um roteiro mais longo, você pode ser convidado 2 vezes, é normal, todo mundo vai ser. Agora, um roteiro de 7 noites é uma vez. Todo mundo de blazer aí. Não. Esse é pra tirar foto. O dress code é importante, dress code. Isso é a filosofia da companhia mesmo. Não existe um dress code, tá? Por quê? A gente entende que todo mundo está de férias. Todo mundo está de férias, então a gente não quer forçar ninguém a vestir nada. Eu já falo como que eu vou, geralmente, tá? Eu sempre utilizo uma gola polo ou uma camisa de botão, mas assim, não precisa estar todo formal. Calça jeans, é um casual. É um casual, exatamente. Não vai de bermuda, não costumam ir de bermuda, tá? Mas a gente também não pede que ninguém vá de blazer, vá de... Nada disso, tá? Nada disso. Então é um casual mesmo. É isso que eu falei, a gente entende isso, é muita filosofia. A gente entende que as pessoas são de férias, a gente quer... É o que você falou, ele é um luxo, mas a gente não quer ser opulente, aquela coisa... Entendeu? É uma experiência, exatamente. A gente quer que você tenha uma experiência de férias. Até porque, vamos combinar, né, pessoal? O luxo hoje é justamente, e principalmente, você se sentir à vontade. Ser bem tratado, não é? E se sentir à vontade. Então, por isso é tudo muito casual. Exato. Desculpa, eu não entendi muito bem. Aí é uma sala privativa? Não. Dentro da estrutura do restaurante principal, você vai ter alguns espaços dentro mesmo da estrutura do restaurante principal. Então, um deles vai ser o Portobellos, ou L'Amour, depende do navio, e o outro vai ser o Table La Rive, ou o Table d'Or, que é na França. O Portobellos, desculpa, ele é uma experiência de culinária, por exemplo. O Portobellos ele é uma culinária italiana completamente diferente, gourmetizada. Então você tem variações de pratos típicos. E o Table La Rive, ele já é uma experiência de degustação de culinária francesa, sempre pairing com um vinho, sempre combinado com um tipo de vinho. Então, cada prato vai ser servido com um vinho, tá? E você tem uma experiência aí de tipo 7 courses, Então, pode falar. No cruzeiro de 7 dias, você convida para uma sala e para outra, ou só apenas uma delas? Não, num cruzeiro de 7 dias, você vai ser com certeza convidado para o Portobellos, e o Table La Rive você vai ser se você estiver nas cabines mais altas. Não precisa ser a Owners, mas tem um nível de categoria a partir da qual você vai ser convidado para o Table La Rive e o Table d'Or. Senão você não pode ir nesse... Senão você não vai ser convidado, porque isso aqui é mediante convite. Só vai ser mediante convite. Tá? E aqui todos vão ser convidados uma noite. Então você vai receber lá no seu quarto a noite que você vai participar dessa experiência. Exato, é uma área mais reservada. Reservada não é fechada, exclusiva, é só uma área reservada dentro do restaurante. Tá?
Existe alguma jacuzzi nesses navios? Não, não tem jacuzzi. Não tem jacuzzi. Os iates têm jacuzzi. Os iates marítimos têm jacuzzi, os fluviais não. Os iates marítimos, que é uma outra experiência, eles têm jacuzzi, piscina, tem tudo. O fluvial não tem jacuzzi. O fluvial, como eu falei, o fluvial ele vai muito no sentido de você aproveitar a cidade. Então, tá? Bom, algumas experiências que a gente tem, então todas as excursões estão incluídas e é importante comentar que tem um tipo de excursão que está incluído em todos os roteiros da Scenic, tá? Que são exclusivas da Scenic, que a gente chama de Enrich Experiences. Então, são excursões exclusivas porque a gente tem contrato de exclusividade com esses fornecedores, de maneira que nenhuma outra companhia pode oferecer essa experiência nesse formato. Então, por exemplo, aqui a gente tem, no Palácio dos Papas, em Avignon, a gente tem um jantar, um coquetel, tá? Nesse lugar, a gente tem contrato de exclusividade aqui nesse palácio. A mesma coisa em Viena, que a gente utiliza o Palais Liechtenstein para o concerto neste palácio. Então, isso só a Scenic oferece por causa da exclusividade que a gente tem. Essas excursões a gente chama de Scenic Enrich. Todo roteiro Scenic vai ter um Scenic Enrich, uma excursão que é só nossa. Tá? Em Estrasburgo, não. Salzburg, que tem. A gente tem também. Sim, aí tem uma atividade, inclusive tem uma atividade de Enrich em Salzburg. A gente consegue ver isso antes? No roteiro tem. No roteiro, quando vocês pedem um roteiro para ver, o Day by Day, já tem lá qual é o Enrich. Tá? Vocês vão ver lá Enrich. Então, você já vê lá qual é a excursão que tá. Um por cruzeiro. Por itinerário. Tá? Ou é melhor a gente colocar mediante confirmação? Pode divulgar, porque ele já é certo que todo o roteiro vai ter aquele Scenic Enrich, tá? E também a gente tem, principalmente nos roteiros da França, a gente tem o Scenic Culinaire, tá? Que é uma experiência, que já é uma experiência de culinária com o chefe, tá? Então eles ensinam a fazer vários pratos locais. E na Scenic, a gente navega basicamente pelos mesmos rios, porém, a gente tem algumas opções adicionais com a Scenic, que é a região de Bordeaux, tá? E a região da Normandia, tá? Essas duas regiões você só consegue fazer com a Scenic. A Emerald ela não navega nesses dois rios. Paris, Honfleur e volta para Paris, exatamente. Tá? Aqui na Normandia. E a gente também faz o Mekong através do Scenic Spirit, que é esse navio também, menor ainda. Esse navio tem, se eu não me engano, são 48 passageiros. E aí aqui você tem também um design diferente, mais oriental e tal. Passageiros. É um navio bem pequeno. Tá? E aí você tem aqui as opções de 11, 13, 18, 20, 25, 25. Oi? Não, esse não é ele, não. Isso é só a paisagem. Não tem essa vela, não tem essas velas, não. Ele não é a vela, não. Não, é só a paisagem mesmo. Então você tem roteiros de 11 que vão até 27 dias. Tá? Bom, e agora eu vou abrir para perguntas. Não vai sortear? Ainda não. É que vocês já foram fazendo pergunta, né? Mas, enfim, anteciparam. Ai, gente, agora virou moda. Agora tá todo mundo preocupado. Depois que vocês viram, né? Todo mundo viu, né? Olha, tem um horário. Tem um horário. Vou te falar que a tripulação ela vai até o último momento procurar a pessoa. Inclusive, você tem os contatos de emergência.
As pessoas estão viajando com você, todo mundo será contactado, mas se você não voltar, você vai ficar. Você vai ter que encontrar a pegar gente na no próxima próximo cidade. ponto, é. Pode ir no próximo. Pode. Tá? E aí o que acontece? Existe o controle de entrada e saída de passageiro. Então, o seu cartão do quarto... Desculpa. O seu cartão do quarto, ele vai ser... Quando você sai do navio, você passa o cartão. Quando você volta, você passa. Então, a gente sabe quem tá dentro e quem não tá. E já tem muita gente que esquece, às vezes, de passar, né? De passar o cartão na volta, né? Entra no navio, aí quando vai ver o capitão tá... Estão chamando, né? Mas a pessoa já tá lá. Criança, boa pergunta também. Não é um navio pensado em criança, tá? Não tem entretenimento para criança. Porém, e não tem cabine tripla e nem conjugada. Mas assim, não, mas tem gente que às vezes quer viajar, aí vai o casal, aí vai a babá, ou a vovó, e viaja. Enfim, podem pegar 2 cabines. Porém, criança, a gente precisa pedir aprovação para o pessoal de operações. Então, vocês precisam mandar pra gente qual o roteiro que vocês querem fazer, quem vai estar acompanhando, as pessoas que vão viajar juntas, tá? Pra gente poder fazer essa aprovação. Não costuma ser um problema. A gente tem problema quando é bebê. Bebezinho. Eu tive que, inclusive, semana passada a gente teve que recusar uma reserva porque era um bebê de 10 meses. A partir de 12 anos não precisa. Abaixo disso precisa. E cabe na Ônibus Suite com 3 pessoas? Não. Sempre 2. A gente não tem a estrutura da cama adicional. A cabine para uma pessoa, ela acaba saindo mais barato ou não? Depende se a gente tiver... Porque dentro de cada roteiro, dentro de cada saída, a gente tem um número que a gente chama de Single Supplement Discount. Discounted Single Supplement. Então, é um suplemento para individual com desconto. A gente tem um número que pode ser utilizado. Se já tiver preenchido, você vai ter que pagar a cabine inteira. Tá? Se não tiver, a gente vai oferecer um suplemento para você com desconto. Então, você vai pagar menos. Toda vez que você faz quando você faz o seu check-in, né, quando você faz a sua reserva, você já passa pra gente todo tipo de restrição alimentar que você tem. Tá? E o pessoal do navio leva isso muito a sério. Então, se eles viram lá na sua ficha que você tem restrição alimentar, eles só vão te oferecer coisas que sejam de acordo com a sua dieta. Tá? Então, sem problema. Tem algum canal que a gente pode consultar isso de imediato, através da Velha, ou entrando direto no site? Depende do que você quer consultar. Se você quiser consultar itinerário, roteiros, você pode entrar no site e ver todos os itinerários e datas, enfim. Agora, sempre consultem a Velha, porque a Velha tem acesso a mais informações, até do que está no próprio site. Tá? Guia Velho. Ele vai responder a maioria das suas perguntas. Não sei se todos vocês já têm ele. Eu não. Tá. Eu não tenho hoje aqui comigo, mas vocês podem, por favor, solicitar para a gente, tá? Através dos nossos e-mails do atendimento, tá? Ou até diretamente para Andressa, se vocês quiserem anotar, Andressa com 2 Sierras, @veli com 2 limas.tour.br. Realmente, se você me permite, só para finalizar, esse guia realmente é sensacional. É uma pronta referência para a gente de viagem. Então aqui fala de companhia por companhia, né? E das inclusões de cada uma, das exceções de cada uma delas, enfim. É um facilitador isso daqui. Já pode deixar aí a sua próxima previsão para a gente, quando vier o próximo treinamento, a gente já ter isso? O guia? Se você solicitar manda. Ela já pede para mandar para o pessoal que veio. Ok, já posso melhor. Isso. É que eu sei que alguns aqui já receberam, por isso. Entendeu? Então, Mas, pessoal... Não,
Não, foi no lançamento. Você foi convidada, com certeza, para o lançamento do guia, mas você não foi. Por isso que você não tem. E pessoal, sempre consultem a Velli, porque a Velli ela tem acesso a coisas, inclusive promoções, algumas coisas que muitas vezes nem Isso estão é no muito site, importante. não estão em lugar nenhum. Isso é muito importante. O nosso, pagamento é naquele esqueminha? sim. O esqueminha. Aquele esqueminha foi ótimo. Ih, você vai ter que explicar agora o esqueminha, Roberta. Ai, gente, ó, que esquema é esse? Ai, pelo amor de Deus, vamos clarear isso, por favor. Aquela maracutaia, aquela maracutaiazinha. Não tem maracutaia. E depois você integraliza, tem uma data para integralizar. 90 dias antes. 90 dias. Exatamente isso. Tá bom, pessoal? Muito bom, muito bom. Ah, O sinal, depende acho que da companhia, né? Não sei. não, mas de modo geral funciona dessa maneira. Então, primeiro você dá o sinal para fazer a reserva. 30 dias depois, 25%. Depois, você integraliza até uma data. Aí você, por exemplo, eu já fiz isso, fiz com o Everaldo, eu fiz quase um ano antes, eu dividi em 9. Então, cada mês... Exatamente. Pode. Pode. Dependendo do... Mas cada vez eu fiz com cartão. Então, então todo mês eu fazia um pagamento. Ô, Roberta, você está contratada. Deixa eu falar uma pergunta. Não, é verdade. Isso que só um minutinho, Dora, desculpa. Só para complementar o que a Roberta estava falando, que isso é importante. Por isso a gente sempre pede para que as reservas sejam feitas com muita antecedência. Lembrando que são navios pequenos, eles lotam muito facilmente. Então, quanto maior a antecedência da reserva, maior o prazo para o pagamento, porque isso é uma coisa que vocês têm que combinar com o passageiro de vocês. Olha, você vai me dar X por mês, que eu vou transformar em dólar e mandar para a companhia. Então, mas isso depende do tempo hábil que ele tem até a data do embarque, porque, de um modo geral, ele tem que sinalizar, aí depende da companhia, entre 120 e 90 dias, tá? Do embarque. Oi, pois não. Já aconteceu comigo de senhoras de idade reservar para o ano que vem e não chegar no ano que vem. Como é que é O que eu digo, ó, eu vou explicar. Independente da política de cancelamento ou não, a gente tem a opção de um seguro cancelamento, chama Platinum Protection Plan. Você paga um valor adicional. Se eu não me engano, está 175 no fluvial, que você paga no momento do depósito, tá? E aí você pode, por qualquer razão comprovável, você tem até 31 dias antes do embarque, você tem 100% de reembolso, e até 15 dias do embarque você tem 70% de reembolso. Então, se a pessoa tiver muito na dúvida, o que vai acontecer, paga esse valor e você tem. Porque se aconteceu, tive um problema de família, tive um problema de saúde na família, tive um problema de saúde pessoal, qualquer outra coisa, até que seja comprovável, exato. Em outros países, em Porto Rico é muito comum, teve um furacão. Minha casa... Segura a própria companhia? A gente que faz, a própria companhia que faz, não é terceirizado. Então, é uma opção. Minha pergunta é o seguinte, quando você faz a reserva para a cabine, você faz a reserva da cabine ou da categoria? Você sabe qual Quando você faz a reserva, você já faz a reserva da cabine. Da cabine, exato. Tá? É muito pequeno, né? Então você já pega a cabine que você quer. Você faz a categoria. Não, você já Mas isso pega. funciona mais com os marítimos. Né? Quem responde todas as perguntas não tem upgrade? Tem, upgrade. Agora deixa eu só fazer... Pagando a diferença. Pagando, respondeu bem. Mas só para complementar a resposta, em relação ao que você perguntou, às vezes acontece, por exemplo, de haverem promoções onde você paga X e você vai ser colocado na melhor opção de cabine, entendeu? Mas isso é uma promoção. Entendeu? Tem os upgrades, né? Esses upgrades tem cabine. funcionam dessa maneira. Você paga um X, né, fechado, e eles vão te dar, durante aquele prazo de validade da promoção, e eles vão te dar a melhor cabine disponível no ato da sua reserva. Okay. Então, de novo,
Por isso é muito importante pensar, fazer com que o passageiro reserve antes, com uma antecedência bastante grande. Agora, Porque as vantagens sempre são maiores. Agora, pessoal, só uma coisa com relação... Uma coisa que a gente tem, e isso é Emerald e Scenic, que outras companhias que eles trabalham não têm. A gente tem um desconto bem agressivo quando você paga... Não, quando o cliente quer pagar à vista. À vista ou até 10 meses antes do embarque. Então, a gente está falando de $1.000 de desconto por pessoa. Por pessoa. Tá? Exato. Então, se o cliente quiser pagar, inclusive pode fazer esse roteiro, não importa. É $1.000. As duas. Então, o que tem acontecido é que 90% dos clientes, até mais, estão pagando à vista. E aí pode fazer esse seguro se você quiser depois para cancelar, entendeu? Mas aí você já paga. Aí, exatamente. Se você fizer num prazo, vamos supor que você faça para um prazo de daqui a 1 ano você viajar. Aí você tem até 10 meses antes para pagar e aproveitar esse desconto. E Tá? só para esclarecer e clarear ainda mais, isso que eu acho que é importante. Se eu fizer uma reserva para viajar daqui 4 meses e quiser pagar à vista... Também tem uns $1.000. Pagando à vista, tem uns $1.000. Tá. Quando a gente fala... O maior... Oi? Tem $1.000. $1.000 de desconto. Tem um cruzeiro daqui a 4 meses, tem reserva. Tem $1.000. O que a gente fala de 10 meses, isso funciona mais para grupos. Porque grupos, geralmente, são... As reservas de grupos são feitas sempre com mais antecedência. Então, a gente tem tido muitas solicitações de grupo, com mais de 1 ano até de antecedência da data do embarque, que quando chega 10 meses antes do embarque, eles pagam. A agência, isso tem funcionado da seguinte maneira. Normalmente, a agência que assume isso. Compra, exatamente, ela compra essas cabines para ganhar esse desconto, porque não é nada. Se você comprou 10 cabines, são $20.000. $20.000. Agora, no caso, por exemplo, se eu comprar uma cabine lá embaixo, aquelas janelas em cima, Também tem. bem mais barato, Não importa. Também tem $1.000. Não importa. Também tem $1.000. Tá, e se eu for comprar ela para aqui 2 meses? Se pagar à vista... Se pagar à vista, tem. Independente desse... não existe esse lead time? Não. Quero embarcar mês Não. que vem, eu tenho Não, desconto. você tem. Se houver disponibilidade... Havendo porque disponibilidade. Agora, daqui 2 meses vamos ter que falando em 2 torcer meses, muito, né? foi bom ser falado. Falando em 2 meses, só para vocês entenderem, a gente tem umas saídas agora em julho e agosto com ambas as companhias que estão com desconto incríveis. De cabeça? O desconto chega até 50%. 50%. Ou seja, é um 2 para 1, tá? É, um 2 por 1. 2 por 1. Mas aí, se você... Clima, é por causa do quê? O que acontece? Não, o que acontece? Não, geralmente é porque lá fora não conseguiram vender nesse período. E aí eles jogam pra gente, que a gente é um pouco mais last minute. Mas olha só, são esses 2 meses só que tem disponibilidade. Setembro, por exemplo, já nem tem direito de disponibilidade. Não, eu pensei por causa do clima, por causa Não, o clima... Não. tem, aí a moça tá lá. Não, ó, tem o fato de que você tem as Olimpíadas na França. Mas aí você tem que... Mas não é só França, a gente está falando de várias outras opções de roteiros, que não são só França. Esses específicos para julho, eu tenho produto para julho, eu consigo direto lá onde eu vejo essas promoções? Sempre na velha. A velha... Deixa eu só te falar, porque essa... Mas eu preciso online ou não? Eu preciso... Não, você pode consultar Você o pode nosso site, mas você, quando se trata de uma cotação, você tem que pedir para sabe por quê? Deixa eu te falar. Por exemplo, um desconto de 50% não é um desconto divulgado. Então ele não vai estar no site. Então a Velha tem acesso. Tá? A Velha tem acesso a esse valor. Da Velha, não na companhia. Nem no da Velha. Da Velha a gente tem algumas lâminas que a gente lança. Umas lâminas. Mas geralmente bom, não é. até porque... Não, porque aí se chegar a 50% já é o desconto máximo. Não, Aí já não dá mais. Aí você tá... Aí já não dá mais. Não, aí não. Agora... Mas tem uma coisa que a gente lançou. Mas tem uma coisa que a gente lançou para um grupo de agentes que participou do evento da semana passada e eu vou abrir para vocês. Anotem, bom, você tem os presentes, né? A gente está oferecendo para quem vender qualquer fluvial
Nesse período, julho e agosto, além do desconto especial, a gente está oferecendo $100 de gift card por reserva. Então, gift card, na verdade, a gente vai oferecer um cartão de crédito pré-pago para o agente de viagem com valor de $100. Então, na verdade, é um bônus de comissão para vocês venderem. Esse gift card é usado dentro do navio ou... Não, para você usar. Nada bom de navio. Olha, grupos. Um grupo. Scenic e Emerald. Mesma coisa, a política é a mesma. 5 cabines já é um grupo. Tá? Você já tem desconto de grupo, você já tem direito a um tour conductor. É um leito. Então, se você quiser vender 10 cabines, você tem uma cabine inteira de grátis. Um leito. Um tour conductor. Isso. 10 cabines. Aí 10 cabines você tem uma cabine inteira para você, mais a questão dos guias que eu falei. Guias em português e espanhol. Lembrando que esse leito que é cortesia nos 10 é um leito em Dublin, tá, gente? Não é assim. Tem que pagar o outro. Não, tem que pagar não. É uma cabine para 2 pessoas. Você pode... Não. Ela está falando no caso de 5 cabines, é um leito. Perdão, 5 cabines é um leito. Exato. É um leito. Exatamente. Ou paga. Aí você precisa pagar a diferença, pagar metade, Ou põe um outro para viajar com você. Porque na verdade aí o pagamento é em cima da hora mesmo. Tá? O ideal é que vocês vendam pelo menos 10, que vocês ganhem uma cabine de vocês e ainda oferece o benefício do guia na língua. Tá? Não, agora não vamos vende ser tão radicais, né? Não. Você pode vender. Para esse ano ainda tem algumas saídas com lugares disponíveis, mas você pode perfeitamente programar seu grupo para o primeiro semestre de 2024. Não tem problema. Eu estou falando lá de cá agora, tá? Quando a gente pede cotação, ela já vem com todos os descontos que estão. Melhor preço. Você fala, não, ela já vem, as meninas já mandam com tudo, já o preço que é agora. Os descontos e tudo. A vantagem de você fazer um grupo, além de você ganhar o tour conductor, do guia e tal, é que o seu cliente ele vai ter um desconto a mais. Então, além desses $1.000, além do desconto de sistema que vai ter que vai estar válido, você tem mais um desconto adicional de grupo. Então, você oferece um melhor preço para o seu cliente, você oferece a opção de bloquear, a gente vai bloquear a cabine para você, então você não vai ter problema de disponibilidade, tá? E você consegue oferecer o guia em português. Importante, igual. A gente bloqueia a cabine, tá? Por até 90 dias, sem precisar fazer depósito. Então, você fala assim, eu quero fazer um grupo pro ano que vem, que seja. Eu quero 10 cabines. Aí eu vou começar a trabalhar esse grupo. A gente vai bloquear essas cabines para você por até 90 dias, sem necessidade de depósito. Depois dos 90 dias, você vira e fala assim, sei lá, vendi 5. Quero devolver as que eu não vendi, ou então quero pagar o depósito ali e vender. Não, você escolhe as categorias que você quer. E quanto seria um depósito? O depósito é $500. $500 por pessoa. Por pessoa. Tá. Pessoal. $1.000 por cabine. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu acho que não, né? É porque... Oi? Absolutamente. Senti, ó, longe, não quero causar intriga, mas... Eu imagino que todos vocês queiram voltar para suas agências para trabalhar, né? Mas olha, muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês, né? É sempre um prazer tê-los aqui. A gente espera vocês no próximo dia, anotem, vocês vão receber o convite, mas anotem já. Façam um save the date aí, dia 6 de maio, 9 horas. Né? 9 horas da manhã, aqui mesmo, tá? Com o mesmo cafezinho de sempre, tá bom? E eu queria, por último, lembrar que vocês que estão participando, a gente sempre oferece isso, vocês têm até final de maio
31 de maio, um over de, só para quem está participando hoje aqui, para as vendas Scenic e Emerald, um over commission de 1% a mais. Então, Ó, vamos vender? Oi? 1% a mais. Não. não, presta atenção. No geral, eles estão dando, a Velha está dando 1% a mais de over para vocês. E se venderem julho ou agosto, além desse uma acumulativa, 1%, vocês vão ganhar esses $100 adicional. Então dá para ficar rico, tá, gente? Vamos vender. Gente, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, pessoal. Vou aproveitar vocês dormir, você.